Olá, galera, mortais, tudo bem? Estamos aqui de novo começando um vídeo e eu quero ver se consigo lembrar direitinho como é o negócio. Ativem o sininho de notificação, se inscrevam, compartilhem e comentem. Comentem. Sim. Comentem aquilo que a gente vai apresentar. Eu quero mesmo poder responder a alguma provocação, alguma inquietação, é uma coisa gostosa. Mas está faltando uma coisa, que é, sim, diga se gostou ou se não gostou. Aquele negócio assim, tá bom, gente. É o seguinte, e hoje, essa conversa que eu estou tendo aqui inicial tem tudo a ver com o tema, porque hoje nós vamos falar do público e do privado, olha só, né? Cá estou eu, indivíduo, né? Querendo o compartilhamento, o feedback, né? A resposta de vocês, ou seja, eu querendo saber se estou de fato conseguindo interagir, né? com a galera. Isso é interessante. Então a gente vai fazer um pouquinho essa discussão, né, de como é que a esfera pública e a esfera privada se relacionam dentro de um ponto de vista filosófico, como é que isso começou a ser percebido lá na antiga Grécia, como é que isso foi percebido na Idade Média, como é que isso está sendo percebido contemporaneamente, né, na sociedade moderna. Aristóteles, lá no século IV a.C., vai dizer que um ser humano só pode ser humano se foi criado entre humanos. Olha que legal isso, né? Então ele diz assim, se for encontrado um ser humano que nunca se relacionou com humanos, esse ser ou é um deus ou é uma fera. Ele começa, se for encontrado um ser humano, né? Ou seja, um ser que você olha e diz, é um humano. Mas se ele não foi criado com humanos, ele parece humano, mas ele ou é um deus, e portanto não podemos falar nada, ou, se não é um deus, ele é uma fera. O que Aristóteles quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer o seguinte, o que nos humaniza é o contato com os humanos. Hannah Arendt vai dizer que toda ação é eminentemente social. Max Weber vai dizer, vai criar o conceito, né, de ação social, dizendo exatamente a mesma coisa, que tudo que a gente faz ou foi influenciado por uma tradição, ou foi influenciado por um afeto, ou foi influenciado por um desejo de almejar alguma coisa em relação a outra pessoa, enfim. Durkheim vai dizer que todas as nossas crenças, todas as nossas convicções são fatos sociais. Sartre, ateu, vai dizer: o homem é eminentemente livre, mas este homem, por ser absolutamente livre, traz em si a responsabilidade. Por quê? Porque tudo aquilo que eu escolho, quando eu escolho outro, porque eu só escolho o melhor. E se eu escolho o melhor, ao escolher o melhor, eu estou dizendo que é o melhor. E, portanto, eu estou propondo este melhor para toda a coletividade. Veja como ele consegue, né? Sartre era meio... ele era acusado pelos marxistas de desenvolver uma filosofia individualista burguesa,
E ele sempre foi apaixonado pelos marxistas, embora os marxistas não fossem apaixonados por ele. Então, os marxistas vão dizer que essa solução, né, da responsabilidade, na verdade, é uma tentativa de mitigar, de esconder, de aliviar esse individualismo burguês, né? Vocês entendem? O indivíduo afirmar que o ser humano é pura liberdade, isso cria um problema para quem está desenvolvendo uma filosofia coletivista, como era o marxismo, né? Porque se você, na verdade, é um fruto de uma classe, se você está determinado, né, pela classe que você ocupa, né, você é proletário, você é burguês, então não tem muito espaço de liberdade aí. Mas Sartre, ao dizer você é livre, tudo que acontece com você é resultado de suas escolhas, isso para o pensamento marxista, é meio escandaloso, né? Mas Sartre tenta resolver esta questão, dizendo, não, mas espera aí, eu não estou pregando o individualismo burguês, eu estou pregando a liberdade. E essa liberdade é do próprio homem. O que a gente vê é que em todos eles existe essa percepção do social, mesmo em Marx. Karl Marx, que vai dizer que a história da humanidade é a história de luta de classes. Ora, é claro que Marx não está dizendo, vejam, cuidado, hein? Marx não está dizendo a história da luta de classes é a história da burguesia contra o proletariado. Ele está dizendo algo muito mais amplo. Ele está dizendo que a história da luta de classe é a história de quem tem, de quem se apropria, contra quem não tem, quem é expropriado. Coisa bem mais ampla, né? Qualquer pessoa que se aproprie do que é do outro vai criar um conflito. Ó, de novo, o homem é um ser social. Essa ideia já está presente lá na antiga Grécia, quando a política era distinta da economia. Tanto que para os gregos a expressão economia política soaria muito esquisita, muito contraditória. Economia deriva do grego oikos e nomos, né? Oikos é a casa, nomos é a lei, é a regra, é a métrica, né? Então nós vamos aqui abrasileirar a tradução, né? Seria a organização da casa, assim como ecologia, né? Ecologia é o discurso sobre a casa, que coisa linda, né? Que casa é essa da ecologia, né? A grande casa, né? O planeta, né? Que nós... Hoje a gente não pode mais falar só em planeta, hein, gente? O sistema em que nós estamos, né? Agora que as viagens espaciais já começam a criar situações complicadas também na nossa órbita, né? O lixo espacial e tal. É bom, sempre bom lembrar que tem uma oikos, logos, né? Tem um discurso, tem uma razão, tem um estudo, tem toda uma racionalidade envolvida nessa grande casa, né, onde nós estamos, né, viajando aí pelo espaço sideral, nessa grande nave maravilhosa chamada Terra. Mas vamos voltar aqui que eu já tô viajando muito.
Então vejam, a economia é o cuidado da casa. E a política, polis, é o cuidado da cidade. Para que a política? A política para fazer a justiça. E a casa? Para fazer a necessidade, para cuidar da necessidade. A política cuida da justiça, a casa cuida da necessidade. E quem é que cuida da necessidade na casa? A mulher, o escravo. Grega, hein, gente? Por favor, estou falando aqui da realidade grega. A mulher cuida da casa na sociedade grega, o escravo cuida da casa na sociedade grega. É por isso que a mulher e o escravo não são cidadãos. Na democracia grega, a mulher e os escravos não têm tempo de participar da discussão pública, do discurso que vai fazer a justiça. Na casa se faz a educação, na casa se cuida da saúde, a casa se preocupa com a segurança. Tudo isso acontece na casa. E na cidade, a justiça, as leis, o comum. O que vai ser do comum vai ser lá no discurso público. Gente, vocês sabem que na cidade grega a quantidade de cidadãos era bem menor do que a quantidade de habitantes, era bem menor. Porque cidadãos são apenas aqueles homens maiores de idade, com condição suficiente para bancar a sua ida à guerra, nascido em Atenas. Mas na cidade tem o meteco, o estrangeiro, o escravo, uma quantidade gigantesca, as crianças, as mulheres. Então, o cidadão é uma quantidade pequena. Esse cidadão que se encontra na ágora é o homem que está autorizado ao discurso. Esse discurso só é possível porque esse homem não está preocupado com os afazeres da casa. Ele não tem que cortar lenha, ele não tem que acender o fogo, ele não tem que cuidar dos animais, enfim. O cuidado da casa feito pelas mulheres, pelas crianças e pelos escravos, esse cuidado da casa dá ao homem, é bem patriarcal isso, né? A possibilidade de ir para a ágora, exercer a sua cidadania. Olha como a coisa mudou, gente. Na Idade Média, com essa ideia da cristandade, de que todos são filhos de Deus, já não tem mais essa diferença. Eu estou falando em termos ideológicos, hein, gente? Eu sei que na prática, nós sabemos que na prática existem castas muito bem diferenciadas na Idade Média. Mas no plano da ideia, todos são filhos de Deus. Então, aí o discurso já não é suficiente para fazer o amálgama, porque é muita gente. Já no tempo dos gregos, se considerava que o aumento da população produziria a necessidade da tirania, que é quando a massa pede que apareça alguém que os guie. A quantidade enorme de pessoas a discutir os rumos da cidade se torna inviável, como hoje nós sabemos, né? Hoje nós adotamos a democracia representativa, né? Na Grécia Antiga, essa democracia pode ser direta porque a quantidade de cidadãos é relativamente menor. Na Idade Média, a quantidade de cidadãos é relativamente maior, embora a gente saiba que na Idade Média as populações das cidades diminuíram. Mas veja, a quantidade de pessoas consideradas filhas de Deus e, portanto, também cidadãs é maior do que na Grécia.
né? É meio paradoxal, mas é assim. E o que fazer então agora, na Idade Média, em que, teoricamente, todos têm voz e vez? Bem, Santo Agostinho tenta resolver isso criando a ideia de, utilizando um conceito cristão que é o conceito de caridade. Caridade como fraternidade, como essa coisa de considerar todos irmãos, né? Insisto, hein? Na prática é outra, mas na teoria todos são irmãos, e assim existe uma coisa que é a amalgama que une essas diversas pessoas que estão sob uma tirania, mas não percebem, ou pelo menos não estão lutando para se defender dessa tirania, porque é a tirania dos representantes de Deus, né? Fazer a vontade de Deus é o grande desejo do homem medieval. Na modernidade, isso se corrompe, porque a modernidade europeia, e nós somos herdeiros dela, essa modernidade propõe o indivíduo como primeiro elemento. Vejam, na Grécia Antiga existe um indivíduo privilegiado, que é o cidadão. Esse homem é livre para exercer a política, que vai garantir a justiça, que favorece os seus familiares, os seus escravos, etc, etc. O escravo de cada cidadão faz o que o cidadão quer, mas o Estado é democrático, porque os cidadãos discutem livremente quais serão as decisões públicas, enquanto no privado cada senhor vai cuidar de sua família, dos seus escravos, dos seus bois, das suas terras, do jeito que quiser, contanto que não fira o que é coletivo, o que é comum, o que é da polis, o que é da cidade. E aí, com o advento do individualismo liberal, nós temos um problema. Porque se o elemento principal, se o protagonista é o indivíduo, mas esse indivíduo não é mais o indivíduo da Grécia Antiga, que estava liberado para pensar a justiça da polis, quem vai pensar a justiça da polis? E aí começamos a sofrer um desgaste. Veja, quem cuida da educação até o advento da modernidade? A família. Quem cuida da segurança da casa? A família. Quem cuida da saúde? A família. Modernidade. Quem deve cuidar da saúde? O Estado. Quem deve cuidar da educação? O Estado. Quem deve cuidar da segurança? O Estado. Para nós é natural cobrar isso do Estado. Saúde, educação, moradia, segurança. Para nós é natural. Para nós é natural cobrar emprego do Estado. Está no discurso cotidiano. Mudou. Mas tem um problema. O indivíduo agora, livre, é livre não para cuidar da cidade. O indivíduo agora é livre para cuidar de si mesmo. Ele é livre, gente, para enriquecer. Ou não, né? Ou não. Teoricamente ele é livre para enriquecer. Agora, quando as forças, né, começam a interagir, a gente vai ver que a coisa não funciona exatamente assim. Mas veja, a ideia mudou. Então hoje o trabalho é exercido pelo trabalho. O trabalho não é exercido para a manutenção da casa, que vai liberar o cidadão para cuidar da justiça.
O trabalho hoje é exercido pelo trabalho, para o meu enriquecimento. Pense, um cidadão grego que só pensasse em trabalhar para enriquecer seria considerado um servo. Porque ele vive pelo trabalho, ele vive para o trabalho. É um servo. Hoje, o cara que só pensa em ser rico e que só trabalha para si é considerado bem-sucedido. Mudou, mudou. E o que é pior, a grande massa da população está tão ocupada em trabalhar que não sobra espaço de tempo para a política, para a cidadania, para a justiça. Então a coisa ficou embolada. Nós perdemos o senso do público e do privado. Porque o público, veja, o que é o público? O público é aquilo que é comum a todos, mas é também aquilo que todos sabem. Né? Enquanto o privado é aquilo que diz respeito a mim e é aquilo que tem a ver com a minha intimidade. Mas hoje, com o advento das mídias, nós podemos dizer que o privado é privado? Nós estamos publicizando nossas vidas íntimas. As vidas íntimas das pessoas são publicizadas diuturnamente. E o público, aquilo que é de fato comum a todos, nós estamos tratando como se fosse nosso. Então eu estou no automóvel e eu acho que porque o carro é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu pego a via do acostamento, quando eu sei que o acostamento tinha que estar liberado para o caso de uma ambulância, para o caso de uma emergência qualquer. Mas o carro é meu, eu faço o que eu quero, eu vou pelo acostamento sim, dane-se a lei. Eu não respeito o sinal, eu não respeito o radar, a menos que eu imagine, suspeite, perceba que alguém vai me flagrar e eu vou ser punido. Mas se eu vejo que não tem ninguém me observando, como diria Foucault, eu vou embora. É tudo meu, olha só, é tudo meu. É o individualismo. É a ideia de que só tem valor o que é meu e tudo tem que ser meu. Começa lá no meu quarto. Começa lá na minha casa, começa no meu celular. Vejam, as mídias sociais são o retrato dessa confusão que a gente fez. A gente cuida da nossa vida pessoal como se fosse pública, expondo nossa vida. E a gente cuida da vida do outro como se fosse nossa. Eu brinco com o outro, eu faço meme com o outro, eu acuso o outro, eu agrido o outro, tudo isso na mídia social. E por que eu faço tudo isso? Porque o celular é meu, a vida é minha, o perfil é meu. E eu esqueço que a mídia social é a nova praça, é o novo espaço público. E no espaço público tem regras. O espaço público é o lugar onde se pratica a justiça. Mas quem é que vai fazer a justiça agora? Se o homem atual é livre, não para fazer a política, o homem, a pessoa, a mulher atual é livre para fazer a justiça? O homem atual é livre para fazer a justiça? Não. A mulher e o homem hoje são livres para enriquecer. E a gente trabalha. Aí nós chegamos a um ponto em que dois modos de pensar a participação social entram em conflito. Uma perspectiva que é
capitalista, liberal, individualista, que vai partir do princípio de que o indivíduo é que é o importante nessa dinâmica. E a outra, coletivista, socialista, marxista, que vai dizer que o coletivo é que é o importante. E essas duas percepções, essas duas leituras digladiam entre si, sem se aperceberem do absurdo que é esta dicotomia maniqueísta que não ajuda a construir a única coisa importante, que é a sociedade, que é a polis, que é essa condição de estarmos juntos para sermos cada um de nós. E aí a gente volta para os filósofos. Não existe ação que não seja social. Se a minha ação não é social, ela precisa ser revista. Não existe homem que não seja formado pelos humanos. Se eu não estou preocupado com os outros humanos, isso precisa ser revisto. Então veja, a solução coletivista tira do homem uma coisa fundamental, que é a liberdade. Já que o Estado totalitário coletivista determina o que vai ser de cada um. Por outro lado, o individualismo liberal capitalista tira do homem a possibilidade de ter um coletivo que o apoie, quando este próprio coletivismo liberal cria situações em que a pretensa liberdade acaba produzindo desigualdades que inviabilizam ao ser o exercício da sua plena dignidade. Então vejam, em ambos os casos é a dignidade humana que está comprometida. Num, por conta da liberdade de expressão, de pensamento, de ação. No outro, por conta da liberdade de ter, de ser, de pensar. É uma coisa para a gente pensar, né, gente? Bom, galera, fica a reflexão aí. Espero que tenha contribuído. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, mortais.